Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou, dizendo: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? O que foi que o homem de Deus disse, igreja? Isso, ele falou: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção a um dos episódios que aconteceu enquanto o profeta Eliseu exercia o seu chamado profético. Esse registro está situado no livro dos Reis, que a princípio, eu quero que você entenda que este livro foi escrito com o propósito de registrar o início, ou melhor dizendo, o desenvolvimento da história da monarquia dentro de Israel. Este livro, segundo a maioria dos estudiosos, vai compreender um tempo de aproximadamente 350 anos da história do povo de Deus. E durante todo este discurso, todo o enredo encontrado no livro dos Reis, vai ser registrada a má gestão de dezenas de reis de Israel, bem como a expansão da apostasia dentro da nação do povo de Deus. Este livro representa ou corresponde, cobre um longo período, um longo tempo da história do povo de Deus e mostra como a falta da liderança levou a nação a um declínio, os expondo a um extremo de pobreza espiritual. O povo estava imergido dentro da idolatria, dentro da apostasia. De dia adoravam a Deus, mas à noite cultuavam os seus deuses e satisfaziam os desejos de suas carnes. É dentro deste contexto de apostasia, esfriamento espiritual, que a Bíblia vai nos relatar a existência ou a presença, melhor dizendo, a atuação de 30 profetas que profetizaram sobre a nação de Israel. Dentre esses 30 profetas, homens que foram levantados por Deus com uma palavra de juízo e de reconciliação para a nação. Mas por mais que Deus falasse, por mais que Deus alertasse, a nação estava com os ouvidos agravados e não atendia uma voz de Deus, nem o seu direcionamento. Dos 30 profetas que foram levantados para alertar a Israel acerca do perigo, acerca do abismo que os esperavam, os profetas Elias e Eliseu são os que tiveram mais notoriedade e visibilidade durante a atuação de seus ministérios. A história do profeta Elias, na verdade,
começa no capítulo 19 e se encerra no capítulo 2, versículo de número 11. Elias foi um profeta de grande envergadura dentro de Israel, um homem cheio de autoridade, carregado da graça de Deus, mas a Bíblia está nos registrando que a sua história, o seu legado, o seu ministério também teve um final. Capítulo de número 2, versículo 11, o texto vai nos dizer que o profeta Elias é transladado, levado, arrebatado por Deus, e daí para frente o exercício do ministério do profeta Eliseu vai ter o seu início. Mas entenda, embora o seu start ministerial só comece a partir do versículo de número 11 do capítulo de número 2, Eliseu é mencionado já desde o primeiro livro dos reis. Ainda dentro do exercício do ministério profético de Elias, Eliseu é mencionado não como escolha de Elias para a sucessão, mas como escolha e decisão tomada propriamente, individualmente da parte de Deus. Foi diante do cansaço de Elias que o Senhor se apresentou a ele e disse: levanta, volta pelo teu caminho, pelo deserto, porque ainda cansado ungirás a Azael como rei sobre a Síria, ungirás Jeú como rei sobre Israel, e ungirás a Eliseu como profeta em teu lugar. Perceba, Deus não está desprezando o cansaço de Elias, Deus não está limitando o crescimento de Elias, Deus não está fazendo vista grossa para a pressão que acompanhava a vida de Elias. Não é porque usa o profeta cansado que está fazendo descaso diante da sua limitação. Pelo contrário, o que Deus está falando com Elias é algo objetivo. Eu não estou lhe escolhendo para uma determinada missão por causa do seu cansaço. Eu estou lhe usando mesmo cansado, porque está cansado, mas ainda tem unção, está cansado, mas ainda tem óleo para investir na vida de alguém. Oh, irmão, tem uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu recebia isso, era como a mão direita lá em cima, porque apesar do teu cansaço, tem graça de Deus na tua vida, tem unção de Deus sobre a tua vida. Está cansado, mas ainda tem unção. Com essa mão que você levantou, abaixa no ombro do crente que está do teu lado, desperta ele e fala: é a Viva Liberta, meu irmão. Diz a ele, já que veio, participa, e avisa esse crente que está do teu lado: está cansado, mas ainda tem unção. Fala com o que está do outro lado também, avisa ele: está cansado, mas ainda tem unção. Motiva ele e diz: vai, porque é a unção de Deus sobre a tua vida. Oh, glória! Olha isso. Havia uma ordem acerca das coisas que Deus mandou Elias fazer. Primeiro, Azael. Segundo, Jeú. Por fim, Eliseu. Você percebeu? Tem uma ordem para que as coisas aconteçam. Elias, Azael, Jeú, Eliseu. Se a gente fosse enumerar e distribuir senhas para o atendimento de Deus, não fica difícil perceber que Eliseu é aquele que seria alcançado por último, porque Deus falou: Azael, Jeú e Eliseu. Mas o texto vai dizer que assim que Deus terminou de falar, Elias se levantou, se dispôs e foi procurar logo o último da fila, o último da vez, a última senha. Foi procurar logo a Eliseu. Porque Deus tem pressa com algumas coisas.
o texto vai dizer que Elias achou Eliseu atrás da 10ª junta de boi. Olha isso, pelo amor de Deus. Elias achou Eliseu atrás da 12ª junta de boi. Você percebeu? Um lugar impróprio para uma missão tão nobre. O lugar não encaixa com o propósito. É uma projeção muito grande, um lugar de encontro muito precário. É uma missão muito extraordinária, um lugar de encontro muito precário. É uma missão que não combina com o local aonde ele foi encontrado. Mas quando eu leio esse texto, o Espírito Santo de Deus aquece o meu coração com essas palavras, porque alguns cenários não combinam com o propósito mesmo. Alguns endereços não combinam com aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Mas eu não vim brincar de culto, eu vim avivada, porque aviva libertas, e eu tenho algo da parte de Deus para te entregar. Deus muda o endereço, mas não muda o que falou. Deus muda o lugar, mas não muda uma palavra daquilo que falou. Oh, irmão, estou sentindo graça. Coloca a mão em cima para receber a palavra, porque Ele muda o lugar, Ele muda o endereço, mas não muda a palavra. Você acredita que tudo que Deus te falou se cumprirá? Deixa eu ver se alguém acredita nessa palavra. Olha isso. Não é porque o lugar de encontro não combina com aquilo que Deus projetou. Pega isso, pelo amor de Deus. Eu vou de novo. Não é porque o lugar de encontro, onde? 12ª junta de boi. O profeta que vai ter unção dobrada para profetizar sobre Israel, não combina, não liga, não orna. Percebeu? Mas não é porque o lugar de encontro, o lugar de residência, a localização, a geografia não combina com o chamado, que Deus vai diminuir o propósito para te enquadrar dentro daquilo que Ele projetou para você. É o contrário, Ele vai acrescentar você, Ele vai investir você. Ele não diminui o projeto para você caber dentro dele. Ele acrescenta, investe em você para que você possa ser compatível com aquilo que Ele projetou. Ô irmão, estou sentindo um negócio tão bom. Não, segura na mão desse crente que está do teu lado, segura. Não, segura, irmão, segura. Enquanto todo mundo não segurar, eu não vou pedir de parar. Segura, segura, segura na mão dele. Segura na... Ah, irmão, pelo amor de Deus. Mas tu não segura com preguiça, não. Segura com vontade, com autoridade. Faz esse crente perceber que está em um ambiente espiritual, que está em um ambiente de céu aberto, de portas de oportunidade. Isso, ele já percebeu que está na Libertas. Isso, aperta a mão desse crente, até ele te dar pelo menos um sinal que está vivo. Um sinal, porque quem está vivo reage. Nem que seja com glória a Deus na boca para tapear, mas ele reage. Tem crente vivo dentro dessa casa? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Oh, irmão, pelo amor de Deus, se esse crente que está do teu lado está vivo, segura na mão dele, libera a palavra de Deus para ele. Diz a ele: meu irmão, Deus muda o lugar, mas não muda a promessa. Avisa ele, você vai chegar lá. Avisa ela, você vai chegar lá. Fala com pelo menos 3 crentes dentro dessa casa e avisa ele: você vai chegar. Ele está te acrescentando esta noite, você vai chegar. O início do ministério de Eliseu já é marcado com crescimento. Repita forte comigo essa palavra, diga crescimento. Não, faça melhor e diga um visível crescimento. Ou seja, era fácil todo mundo identificar. Olha o que o texto vai dizer. Que os filhos dos profetas ou
aprendiz do ofício profético, procuraram a Eliseu e disseram: eis que o lugar em que habitamos diante de ti nos é estreito. Diga comigo: estreito. Pequeno. Diga: limitado. Eles procuraram o profeta e disseram: eis que o lugar em que habitamos diante de ti nos é estreito, pequeno. O que eles estão dizendo é: a princípio servia, mas agora não serve mais, porque o Senhor nos acrescentou. Este crescimento é importante, porque Israel enfrentava uma de suas piores crises: apostasia, esfriamento. Em um tempo onde idolatria crescia, corrupção crescia e o sagrado era desmoralizado, o texto vai dizer que na gestão do profeta Eliseu houve um crescimento. Este crescimento vai na contramão do contexto atual, porque Deus gosta de trabalhar na contramão do sistema. O lugar em que estamos é estreito. Crescemos. Alguém apostatou, mas crescemos. Alguém desviou, mas crescemos. Alguém foi embora, mas crescemos. Alguém está com medo de profetizar, mas crescemos. Alguém não prega mais a palavra porque espanta rebanho. Pregamos a palavra e crescemos. É isso que eles estão dizendo aqui. Não mudamos os princípios, não mudamos os valores. Deus é Deus e mesmo assim estamos crescendo. Mas eu quero que você entenda que este capítulo de número 6, que pontua um visível crescimento, é a continuação daquilo que se inicia no capítulo de número 4. Me pergunte assim: o quê? O capítulo 4 vai marcar o início destas visitas que o profeta fazia com o propósito de nutrir, manter, alinhar, direcionar a futura geração de profeta. Essas escolas de profetas eram uma espécie de investimento que o profeta de maior envergadura, ou o profeta atuante, fazia sobre a vida daqueles que desejavam aprender mais de Deus, saber mais de Deus, preservar o secreto. Essas escolas de profetas não visavam o hoje, não visavam o agora, mas visavam o amanhã, visavam o futuro. Com essa escola de profeta, nós aprendemos pelo menos duas coisas. Primeiro, o ministério não para em mim, o ofício não acaba em mim. Eu não sou a detentora do legado. Depois de mim vai ter alguém, e este alguém que vai vir depois precisa de investimento, precisa de instrução. É um pensamento sábio, lógico e de quem tem Deus na vida, porque quem tem Deus na vida sabe que prega, que pastoreia, que louva, que faz o que tem que ser feito. Mas entende, eu não sou dona da obra, eu não sou dona da palavra, eu não sou dona do ministério de louvor. E assim como alguém investiu em mim para que a minha vez chegasse, eu preciso investir em alguém. Por quê? Porque a minha vez vai passar para que a de alguém chegue também. Quando a gente pensa assim, quem vem depois não é concorrente. Quem vem depois não é inimigo. Quem vem depois é aliado de uma história que não começou em mim, não vai terminar em mim também. Tem alguém que entende isso? Ô irmão, só para esse teu irmão perder a soberba e o orgulho dele, avisa ele: não começou com você. E diz ele: não vai terminar com você também. Fala para ele: não segura, passa. Fala para ele: não limita, passa. Fala para ele: não segura, passa. Investe em alguém também, ora em alguém também, dá oportunidade para alguém também. Não começou com você.
e não vai parar em você. É isso que o profeta está fazendo, preparando alguém, investindo em alguém. Escola de profetas, investimento. Não começou comigo, não vai terminar em mim, vai vir uma geração depois, vai vir uma geração forte, tem uma geração vigorosa, e eu não vou ser carrasco da geração que está por vir, eu não vou ser pedra de tropeço na geração que está por vir. Lá na frente vão dizer assim: irmã fulana que não está aqui fez isso por mim. Não queira que o seu testemunho seja contado como alguém que foi pedra de tropeço no lugar, na trajetória de alguém. Deixa alguém dizer: fulano me ajudou, fulano investiu, o pastor me deu força, a pastora me ajudou. Seja motivador da obra de Deus na vida de alguém. Este capítulo 4 dá início às visitas proféticas de Eliseu. No capítulo 6 há um crescimento, diga comigo, crescimento. Mas só tem crescimento no capítulo de número 6, por conta de uma atitude que foi tomada no capítulo de número 4. No capítulo 6 é visível o que acontece, mas só acontece no capítulo 6 porque no capítulo 4 o profeta tomou uma decisão muito importante. O capítulo 4 tem um problema para ser resolvido. Olha o que o texto vai dizer: havia crise, havia fome, e o profeta Eliseu, empolgado, motivado, chegou diante da turma de novos profetas e viu que eram escassos crentes, tudo com fome. Crente com fome parece que fica logo triste. Ou o irmão fez assim, dá um desânimo, né? A irmã Simara falou que os jovens no acampamento comem muito. Crente já come muito. Crente em fase de crescimento, irmão, isso é um prejuízo alimentício muito grande. Não tem atacadão que dê conta. Havia um problema de fome. O profeta Eliseu, sabendo da responsabilidade, olha isso que é alimentar uma geração. E não tenha este alimentar simplesmente como um alimentar físico, mas como uma forma de nutri-los, para que eles pudessem receber o que precisava ser recebido e fazer o que precisava ser feito. Esta responsabilidade de alimentá-los, de nutri-los, era tão importante, tão delicada, minuciosa, e que comprometia o crescimento e desenvolvimento da escola, que o profeta teve o cuidado de designar uma pessoa específica para fazer isso. Quem? O seu servo. O texto é objetivo, é claro, em dizer que ele deu ordem ao seu servo. Diga assim: o escolhido. O servo era o escolhido para fazer aquilo, porque era uma missão delicada. Mas o texto vai dizer que ouviu e foi. E eu quero que você tenha maturidade para entender isso. Na obra de Deus, sempre vai ter os escolhidos e os disponíveis. Eu vou simplificar para você entender. Tem o escolhido e tem o disponível. Diga isso comigo para você não esquecer. Diga o escolhido e o disponível. Olha para esse irmão que está do teu lado. Não olha não, deixa quieto. Existe o escolhido e o disponível. O escolhido, ele tem zelo, responsabilidade pela missão. Ele sabe que foi escolhido, e por ter sido escolhido, ele não tem escolha. E por não ter escolha, ele faz com zelo, ele faz com responsabilidade, ele faz com amor. E como ele trabalha com honra, Deus honra ele. Só que honra atrai olhares, visibilidade. Aí é quando os disponíveis, quem são os disponíveis? Aqueles que não foram escolhidos, não aguenta pagar o preço do escolhido, não renuncia como escolhido, não sofre como escolhido, mas quer ter a mesma honra que o escolhido tem. Enquanto o escolhido tem zelo pela missão, o disponível tem ambição pela exposição. O escolhido faz para servir a Deus.
O disponível faz para ser visto pelos homens. Aqui não tem não. Quando está vendo, trabalha. Quando não está vendo, ele não trabalha não. Quando está vendo, é bênção. Quando tira a visibilidade de cima dele, ele fala de todo mundo. É a metralhadora de Jeová. Sai metralhando todo mundo. Um disponível é um problema para a obra. Porque ele quer visibilidade. Enquanto o escolhido tem disposição para o serviço, o disponível tem disposição para ser visto, ser notado. Não tem cuidado. É gente que trabalha com pressa para ser visto, para ser notado, para ser pontuado. Não tem zelo, não tem cuidado. Pega qualquer coisa, traz qualquer coisa, fala qualquer coisa, faz a obra de todo jeito, porque ele não quer agradar a Deus, ele quer ser pontuado pelos homens. Ai, irmão, eu não sei se está muito forte. Se tiver, eu diluo. Aí o texto vai dizer, pastor, que o profeta Eliseu falou com o escolhido: vai lá, colhe ervas, para a gente fazer um caldo para os profetas. Aí o disponível estava atrás e correu na frente do escolhido. Encheu a capa sem cuidado. Ele tem pressa, ele quer chegar primeiro, ele quer ser visto primeiro, ele quer ser notado primeiro. Trouxe a capa cheia. Cheia de quê? Veneno. Sem perguntar, sem ser instruído, porque todo disponível é atravessado. Ele não recebe ordem nem direcionamento de ninguém. O profeta mandou colher, nem mandou cozinhar, nem mandou preparar, mas ele se sentiu no direito de fazer aquilo que não foi mandado fazer, e quase compromete o crescimento de uma escola inteira. Do jeito que veio do mato, o texto vai dizer: jogou tudo dentro da panela. O problema desses que trazem veneno é porque eles nunca comem sozinho, mas quer colocar na panela para todo mundo comer. Só que dentro da casa tem homem de Deus, dentro da casa tem mulher de Deus. E crente insubordinado e rebelde dentro da liberta não se cria. Dentro da liberta não cria território. Ainda tem homem, tem mulher de Deus que tem palavra, tem farinha para colocar dentro da panela e anular o veneno. Será que alguém tem palavra esta noite? Será que alguém está? Olha isso. Eliseu resolve este problema com farinha. Diga comigo, palavra. O problema é tratado no capítulo 4 e o crescimento vem no capítulo 6. Por quê? Porque gente envenenada não cresce. Já percebeu? Quem destila veneno é estagnado. Está na igreja todo dia, mas não avança, não prospera. Porque crescimento é coisa de gente saudável. Crescimento é coisa de mente saudável. Crescimento é coisa de crente que agarra a palavra. Eu não tenho que viver no terreno da limitação. Ele preparou o melhor dessa terra para mim. Eu vou crescer, eu vou expandir. Cadê você que entende a profundidade dessa palavra? O problema é resolvido primeiro. O crescimento vem depois. Avisa para esse crente que está ao teu lado: resolve primeiro. O crescimento vem depois. Diz a ele: resolve primeiro. Porque geração envenenada não cresce, estagna. Diz a ele: crescimento é coisa de gente saudável. E quem gosta de crescimento cresce e não tem problema com o crescimento do outro também não. A proposta e a dinâmica dele é crescer. Se Deus está dando, recebe. Se Deus amplia, vai além. Se Deus está ordenando, vive, recebe do melhor dessa terra. Tem problemas que precisam ser resolvidos para que o crescimento possa vir. Tem crescimentos que estão subordinados à decisão, à solução que precisa ser tomada
porque crescimento doentio não prospera, fracassa. Na mesma velocidade que cresce, cai também. Mas o profeta tem farinha, o profeta tem palavra, o profeta tem direcionamento de Deus. Ele não sacrifica uma escola para fazer o gosto de um insubordinado. Tem farinha, o veneno vai ser retirado, o povo vai ser nutrido, a escola vai crescer, a obra vai continuar. Tem alguém que acredita nesta palavra, oh glória? Olha isso, estão nutridos, vigorosos, fortalecidos e desejam o crescimento. O crescimento é coisa de gente saudável. Eles disseram: homem de Deus, o lugar em que estamos diante de ti é pequeno, é estreito. Vamos até o Jordão e tomemos cada um uma viga. Olha isso, cada um uma viga. Cada um uma viga. Uma viga para cada. Embora o esforço individual de derrubar uma viga e carregar uma viga fosse responsabilidade de cada um, o investimento é para um crescimento coletivo. O meu esforço individual, derrubar uma viga, carregar uma viga, mas uma viga só não ia dar a expansão e o crescimento necessário. O investimento era individual, mas o propósito era coletivo. Ninguém estava trabalhando para si só, nem para o seu próprio nome, nem para a sua própria edificação, mas para um crescimento coletivo. O esforço é dividido com igualdade. Não tem 2 vigas para um, 3 vigas para outro, mas o texto é objetivo. Uma viga para cada, uma viga para um, para não ficar pesado, para não ficar sobrecarregado. Um é pouco, mas junto com os demais se tornam muito e agrega para o crescimento daquilo que está sendo desejado. O investimento é individual, mas o crescimento é coletivo. É nessa pegada, nessa ida, que o texto vai dizer que alguém empolgado, animado, derrubou uma viga. Olha o que o texto vai dizer. E sucedeu que, derrubando um deles, uma viga, o ferro do machado caiu dentro da água. Pelo que ele gritou: ai, meu Senhor! Porque o machado era emprestado. O que eu quero que você entenda é que o texto está fazendo menção e está dizendo: quando derrubou a viga no chão, o ferro do machado caiu dentro da água. Este ferro que o texto está se referindo, na verdade é uma ferramenta. Repita essa palavra para você não esquecer, diga ferramenta. Quando o texto faz menção ao desespero daquele homem que viu a ferramenta ser caída, eu quero que você entenda que esse desespero não é por um pedaço bruto de ferro que caiu dentro da água. É um pedaço de ferro que foi trabalhado, investido, forjado, lapidado. É alguma coisa que teve esforço investido. É alguma coisa que pela persistência ganhou forma. Ferro não é algo fácil de trabalhar. Não é algo fácil de manipular. A ferramenta tinha preço porque era difícil contornar, era difícil lapidar, porque só há desespero com percas, onde eu sei o que eu investi, onde eu sei o que eu sacrifiquei. Ninguém dá grito por pedaço
pedaço de ferro bruto que cai dentro da água. A gente só desespera por coisa que custou caro, por coisa que investiu muito. Eu sei o quanto me custou dar forma a esta ferramenta. Eu sei o quanto me custou lapidar, dar formato, dar tamanho. Agora caiu. É desesperador mesmo. Porque eu não estou falando de um pedaço de argila, que é fácil trabalhar, manipular, contornar. Eu estou falando de uma chapa de ferro, que chegou bruto na mão de alguém, mas a insistência de bater, alguém dizendo, isso aí não pega forma, e ela investindo, vai pegar forma. Isso aí não pega corte, ela dizendo, vai pegar corte. Isso aí não serve para nada, isso vai ser um machado, vai servir para dar crescimento a projeto de Deus na terra. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. O teu investimento naquilo que te custou não vai ficar debaixo de água. Ainda bem que você veio para esse culto. E se eu fosse você, eu me ligava com o espiritual agora. Se você for embora, corre e volta logo para receber isso que o céu está liberando sobre a tua vida. Nenhum dos teus investimentos ficarão debaixo de água. Deus sabe o quanto custou. Deus sabe o quanto você chorou e está dizendo, se prepara, que eu vou começar a trabalhar nesse Jordão. E saberão que eu sou Deus que te chamei para esta obra. Oh, glória. Olha isso. Ai, meu Senhor. Era emprestado. Olha, o texto vai dizer que Eliseu olhou para ele e disse assim, pastora, onde caiu? Eliseu olhou para ele e disse assim, onde caiu? Eu disse para você que Eliseu olhou para ele e disse, onde caiu? O que foi que o profeta perguntou para ele, igreja? Eu não ouvi? Ele olhou para o rapaz desesperado e disse, onde foi que caiu? Olhe para mim. Não ouse perguntar onde caiu, se não há disposição em você para levantar. Eu quero falar com os curiosos de plantão agora. Os procuradores dos que caem, os procuradores de queda. Não ouse perguntar onde caiu, se não há em você disposição e hombridade para levantar. Se quer saber onde caiu para censurar, para criticar, eu tenho uma palavra de sentença para você esta noite. O Deus que é dono da igreja está dentro da casa e Ele ainda sabe levantar aquilo que caiu. Ergue a cama, raça. Eu estou sentindo graça da parte de Deus, porque o Senhor está dando baixa no circo do capeta esta noite, e está dizendo, não se apressem a apontar aquele que caiu, se o dono da igreja ainda permanece dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, está dentro da casa. Se não há disponibilidade de levantar, deixa quieto. Se não há disponibilidade de ajudar, deixa lá. Onde caiu? Só para sair dizendo, eu sei onde caiu, caiu mesmo, está lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para cada homem caído que desce de Jerusalém para Jericó, tem um bom samaritano subindo com azeite, com vinho, com faixa, dizendo, eu ainda levanto quem está caído no meio do caminho. Alguém está olhando e está dizendo, estava no culto, mas caiu. Deixa cair, porque para cada éltico que despenca do terceiro andar, tem um apóstolo Paulo que não tem vaidade ministerial e desce quantos degraus forem necessários para levantar alguém que está caído. Deixa cair. Deixa Davi cair no pecado do adultério. Deus ainda tem profeta para mandar na casa dele com palavra de ordem. Levanta a tua mão para receber essa palavra, porque a palavra diz
que o justo cairá, mas o Senhor o susterá. Alguém pode dizer caiu, mas Deus está dizendo, ainda que caia, não ficará prostrado. Deus o susterá com a sua mão. 7 vezes cai o justo e se levantará, se levantará, se levantará. Eu tenho uma mensagem para a igreja do Senhor no Brasil. Nós não temos prazer na queda de alguém, na envergadura de ninguém. Nós não temos prazer na fraqueza de alguém. Ainda estamos aqui pregando a palavra e dizendo, estamos dispostos a levantar quantos forem necessários. Deixa eu ver se tem alguém comigo. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Onde caiu? Fala para esse irmão que está do teu lado. Fala para ele, se não for para levantar, diz a ele, não pergunta. Diz a ele, só ora. Só intercede. Só isso, deixa que Deus levanta alguém que não tem vaidade e vai lá e levanta. Só entende a nobreza de ser levantado quem um dia também esteve no chão. Só entende a nobreza de estar de pé e de levantar alguém quem um dia também precisou ser levantado. Ah, você não é super crente, você não é perfeito, você erra. E o fato do teu pecado não ter sido exposto, da tua queda não ter sido visível, não significa que você não caiu. Mas a Bíblia diz, aquele que muito amou, muito recebeu. Aquele que muito perdoou, muito é perdoado também. Aquele que exerce misericórdia, recebe misericórdia. Só tem a hombridade de levantar quem já foi levantado, quem já recebeu misericórdia e quem já recebeu amor no lugar do juízo. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Há uma preocupação. Onde caiu? Isto é o mesmo que dizer, aquilo que você faz é importante para o crescimento daquilo que a gente está investindo. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar desabilitado. Você não pode ficar encostado. Redobre a sua atenção para entender o que está acontecendo aqui. O profeta se preocupou com uma ferramenta que não era sua e com uma ferramenta que ele mesmo não derrubou. Aprenda a se preocupar com ferramentas que não são suas e que caíram no meio do caminho. Porque se o propósito de crescimento é coletivo, você precisa entender que a queda da ferramenta do outro implica em mais carga para o teu trabalho. Porque se cada um tem que derrubar a viga para levar, e ele não tem como fazer o que foi enviado para fazer, mas independente dele poder ou não, o serviço vai ter que ser feito, e ele não pode fazer porque a ferramenta caiu, isso significa que alguém vai ter que fazer. Ou seja, carga, ou seja, peso, trabalho. É muito melhor ajudar alguém que perdeu a ferramenta do que descartar e querer fazer o serviço dele. É muito melhor se preocupar com aquilo que limitou o outro, com aquilo que desclassificou o outro, com aquilo que excluiu o outro, e não fazer vista grossa, porque o problema que é dele a princípio vai se tornar o problema de todo mundo daqui a pouco. Empatia, misericórdia, bondade. É você olhar e entender o que você faz é importante para o crescimento daquilo que Deus nos confiou. Eu não sei se você tem coragem de dizer isso para pelo menos 2 crentes, pelo menos 2. Se você tiver, diga a ele, o que você faz é importante
para o crescimento daquilo que Deus nos confiou. Fala para mais duas pessoas: o que você faz é importante. Fala para o que está do outro lado: ei, o que você faz é importante. Talvez alguém não percebeu, mas o que você faz é importante. Tem departamento que está sentindo a tua falta porque você é importante. Tem culto que está sentindo a tua falta porque você é importante. A queda da tua ferramenta compromete o bom desenvolvimento daquilo que Deus nos confiou. Oh, irmão, segura na mão do teu irmão, do teu amigo, da tua amiga. Fala para ela: você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai ficar assistindo. O que você faz é importante para esta obra. Traz ele para perto. Diz a ele: o que você faz é importante para essa igreja. Diz a ele: o pastor conta com você, a pastora conta com você, a juventude conta com você, o ministério conta com você. Eu não vou ficar assistindo você lamentar, chorar, enquanto a ferramenta está embaixo de água. Foi aonde que caiu? Vamos lá buscar, vamos lá levantar, vamos lá funcionar. Oi, mas chama ele para ir contigo, vamos lá. Foi aonde que caiu? O homem disse: ali. Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou dentro da água, onde ele apontou que caiu. E o texto vai dizer que quebrando todas as regras da gravidade, o peso começou a subir. Alguns textos diz nadar. E ferro que nem pé tem, nadou. Outros dizem boiou. E ferro que nem isopor era e não concentra ar dentro de sua composição. Você acredita que ele vai quebrar algumas regras para te beneficiar? Irmão, você acreditou desanimado demais. Eu vou de novo, só para os irmãos receber. Você acredita que ele vai quebrar algumas regras para te reabilitar? Só quem acredita nisso se levanta. Mas se levanta como quem está tomando posse de ferramenta que foi perdida. Se levanta pegando com autoridade aquilo que Deus O ferro começou a nadar. Ele estendeu a mão e o tomou. Estendeu a mão e tomou. Estendeu a mão e tomou. Percebeu? Ainda a disposição na mão de quem deixou o ferro cair. Estendeu a mão e tomou. Tomou, levantou e disse: vou terminar aquilo que eu comecei. Ora, se ele decidiu levantar, quem tem autoridade para poder deixar embaixo? Se ele, que poderia me desclassificar, me dispensar, mandar embora, quebrou lei de gravidade, fez ferro nadar, fez ferro flutuar, botou na minha mão. Então, se eu trabalhava agora, que eu vou trabalhar. Se eu derribava agora, que eu vou derribar. Se eu queria agora, que eu vou querer mais ainda. Aquilo que se achava que estava perdido foi restituído. Você acredita? Você acredita mesmo? Então abra sua mão para receber. Porque ainda bem que você veio para a Viva esta noite.
Porque quem não veio literalmente perdeu, porque este foi o encontro que Deus marcou para restituir algumas coisas para você. Mas se eu fosse você, eu recebia adorando, festejando, porque tem coisas que você pensou que não ia mais voltar, e Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou quebrando o protocolo esta noite, vai voltar para a tua mão. Vai voltar, eu vou liberar de novo, só porque a pastora recebeu. Vai voltar para a tua mão, vai voltar para a tua mão. Alguém pensou que estava perdido, mas Ele está dizendo: estou fazendo voltar. Tinha tudo para terminar com prejuízo, mas terminou com milagre. Terminou com milagre. Terminou com milagre, olha isso. O desespero é porque sabia o quanto se custava uma ferramenta daquela. O quanto custou. E não dá para abrir mão daquilo que custa. Porque além de ter nos custado caro, temos que ter consciência. É emprestado. É emprestado. Custou muito para vir para minha mão. Custou muito para poder manipular. E por que tem tanto apreço? Porque eu sei o quanto custou. Eu sei quantos queriam segurar, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te habilitou. Não tem como soltar, não tem como esquecer. Por quê? Porque além de ter custado muito, eu sei, é emprestado. É dele, é por isso que ele faz voltar para a mão, porque é dele. É por isso que ele quebra a lei para restituir, porque é dele. Se fosse teu, ficava lá no fundo do Jordão mesmo, mas é dele. Ele te habilitou, ele se responsabiliza pela ferramenta que ele te dá. É emprestado, e enquanto você entender que a ferramenta é emprestada, ela pode cair uma vez mais, mas ele vai fazer voltar, vai fazer voltar, vai fazer voltar. Porque aquilo que Deus te deu vai atrair aquilo que você precisa. Você recebe essa palavra? Você toma posse dela? O ano só está começando, é janeiro ainda, mas ainda há disposição em você para trabalhar? Mas é porque eu não estava trabalhando, porque o machado tinha caído, estava dentro do rio, mas ainda bem que você veio para cá. Ele já quebrou lei de gravidade, o ferro já flutuou, já está na tua mão. Irmão, só se você está avivado. Fala que esse crente que está do teu lado, diz a ele, sem desculpa, trabalha. Fala para o outro, sem desculpa, trabalha. Ele já te viu, ele já te achou, ele já te encontrou. Fala para ele, trabalha, faz a obra que ele se responsabiliza.